Olá, tudo bom? Eu sou o Gil Marinho e eu vim refletir aqui com vocês sobre uma questão bem interessante em relação à nossa sociedade e em relação a nós como indivíduos, né? Eu estava vendo documentários, eu adoro ver documentários no YouTube, no History, sobre operações secretas de governos, entidades, né? E estava refletindo sobre como a nossa vida no meio das organizações, elas são pautadas por coisas que permeiam a nossa personalidade, por exemplo, medo, vingança, competição, raiva, né, a baixa autoestima, ou narcisismo, né, psicopatia. Por exemplo, você tem uma organização lá, você acredita nela, né? Por exemplo, a polícia, o governo, uma empresa, uma startup, e você entra para trabalhar nela. Quando você prepara o seu currículo, você está colocando ali a melhor versão de você. E quando a empresa divulga a vaga e se divulga no mercado, ela está fazendo exatamente isso, né? Então, empresas e pessoas são organismos vivos que se relacionam com o público, com as pessoas assim. Um governo é igualzinho. Você conhece o governo de fora, você entra para trabalhar outra coisa. Vou dar outro exemplo aqui. As religiões, né, todas elas. Tem lá os dogmas, as leis, as vestimentas, os rituais, os cultos, né? E aí cada um com sua fé, não estou questionando a fé de ninguém. Você entra para aquela entidade religiosa e você começa a perceber comportamentos, vieses, você começa a perceber os bastidores da coisa e normalmente destoa muito do que está escrito, do que está apresentado na frente, né? É como se fosse uma propaganda, nós fazemos propaganda, né? Pensando na estrutura psíquica de id, ego e superego, é como se o nosso superego, a nossa parte que se comunica com a sociedade, com as regras sociais, colocasse um cartaz bem bonito, né? E o nosso ego fica ali se segurando para mediar os nossos conflitos de id, né, nossos impulsos naturais e as regras. Então você vê, um governo, um político, uma marca, uma religião, uma escola, uma ONG, corrente filosófica, o mundo acadêmico é cheio disso, é cheio de ilusões. Então você vê, a gente trapaceia como policial, a gente trapaceia como professor, como funcionário de um mercado, sabe? A gente trapaceia, a gente protela, a gente engana o cliente, a gente engana o cidadão público. É assim que é montado. Você pode estar lá numa, sei lá, num grupo de artes marciais, como eu tô com a camisa aqui do Muay Thai, né? Aí você de fora vê de um jeito, quando você entra é de outro. Um grupo de jiu-jitsu, a igreja é a assembleia, a igreja, o espiritismo kardecista lá, o centro de Umbanda. Lá dentro vai ter ego, vai ter disputa, academia, por exemplo, né? O universo acadêmico adoece muito, é muito competitivo, é falsidade, é puxação de saco, é puxação de tapete. Você vê, parece que tudo está montado para enganar o consumidor final, para enganar o outro semelhante, o outro ser humano, né? E se a gente pensar em Jesus Cristo, se a gente pensar no cristianismo, que é fazer para o outro o que gostaria que fizesse, a gente está muito longe, não é não? Então, você ali na sua profissão, você tem a oportunidade de fazer errado e fazer o certo, se omitir também, né? Qualquer que seja ela, eu estou falando aqui de profissões, você vê, aonde tem o dedo do ser humano tem a oportunidade de fazer merda, tem a oportunidade de fazer cagada, você vê? Né? De destoar, o que a empresa quer ser, a visão, missão, valores no dia a dia, totalmente diferente. A religião, igual um político, as suas promessas, as alianças que ele faz depois que assume, e o jogo que ele tem que jogar, as danças que ele tem que fazer para poder governar, porque a figura dele em si não representa muita coisa, né? Seja qualquer nível de político que seja. Né? Então, um líder comunitário, às vezes que se corrompe, um líder espiritual, como a gente viu aí do João de Deus, que ele não é espírita, ele não é do espiritismo, ele não é do kardecismo, ele é um médium, né? Que a mediunidade é uma faculdade comum a todos os humanos, o Dalai Lama, né? Então a gente vê assim, pessoas que a gente crê, entidades que a gente crê, instituições, organizações que a gente crê nos decepcionam. Por quê? Porque por trás de uma organização, por trás de uma entidade institucionalizada existe ser humano, né? Não sendo tão pessimista aí como Schopenhauer falar que todo ser humano é ruim, que a vida é uma droga, mas veja, do jeito que está montado o capitalismo, né? Até outras formas de política econômica também, tá para ter
corrupção, tá para ter engano, tá para ter medo, tá para ter escravidão, entende? Parece que a gente toma de todo lado, a gente, o cidadão, né? Mas lembrando que essas empresas e essas instituições somos nós, são as nossas famílias, são as nossas escolhas. Então, quando fala, a sociedade, isso, as pessoas, se coloque no meio, porque você está ali dentro. Né? Então, não existe discurso perfeito, porque na prática sempre tem uma sujeirinha ali, sempre tem um histórico de alguma maracutaia, algum jeitinho brasileiro, né? A gente é conhecido lá fora pelo Brazilian Way, né? É um jeitinho de acertar as coisas e passar. Então é isso, vamos refletir sobre o que a gente faz internamente, reflete na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, no nosso país, na nossa forma de ser visto como seres humanos e como sociedade. É isso.